Olá pessoal, bem-vindo mais o Literatos. E nesse vídeo eu vou estar... Olá pessoal, bem-vindo mais o Literatos. E nesse vídeo vou falar para vocês sobre materiais de consulta. Materiais de consulta de teologia. E eu vou mostrar alguns dos materiais do qual eu tenho e vou não só demonstrá-los, como também vou dar orientações, dicas sobre o uso dos mesmos na sua rotina de estudos, na sua vida diária. A princípio eu queria falar que eu particularmente não me preocupo em ter uma gama de materiais de consulta, porque geralmente são muito volumosos e com os recursos que você hoje tem na internet, no celular, você tem até aplicativos, você não precisa estar carregando para lá e para cá livros grandes, pesados, que ocupam muito espaço, referentes à consulta, mesmo porque você, como o próprio nome diz, você não vai estar recorrendo a eles de uma maneira mais frequente do que outros materiais. Então, por uma opção pessoal, eu dou prioridades quando adquiro materiais, outros tipos de materiais, e aqueles que eu tenho, até o momento, eu me encontro satisfeito. Então, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês alguns que eu já mostrei aqui no canal, e vou, só para aparecer no vídeo mesmo, para vocês terem uma noção de a quantidade que eu tenho de materiais desse tipo. Aqui eu tenho um dos volumes da enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que, como já dito, é uma Bíblia com dicionário grego e hebraico. Aqui eu tenho o dicionário bíblico ilustrado Vida. E tenho aqui o dicionário bíblico Wycliffe, que é o dicionário talvez o mais famoso que nós temos no Brasil, certo? Então, assim, em especial eu vou estar falando desses dois dicionários aqui por dois motivos. Pelo fato de eu não ter mostrado no canal e, de certa maneira, explicar por que eu escolhi esses materiais para estar adquirindo. Sem dúvida nenhuma, o Wycliffe é o dicionário volume único de teologia, que é o mais famoso e um dos mais completos que nós temos no mercado com relação ao seu preço, né? Então, isso não significa que ele tem todas as palavras, ou grande parte das palavras, mas com relação à grande parte dos dicionários que nós temos no mercado, esse é um dicionário muito interessante, muito completo. Esse dicionário também, ele tem um aspecto não só de dicionário, mas como grande parte dos dicionários, ele tem um aspecto também enciclopédico. O que seria a diferença do dicionário para a enciclopédia? O dicionário, ele foca muito na questão da definição. E a enciclopédia, ela é um mecanismo que você é mais abrangente, do qual você não simplesmente tem a definição, mas você tem a exposição muitas vezes de assuntos, uma exposição mais abrangente sobre aquela palavra, às vezes a ocorrência de onde tem aquela palavra, no nosso caso da Bíblia. No caso, por exemplo, como a enciclopédia Champlin, vai ter esboços de livros e às vezes também assuntos que não se limitam só à questão bíblica, mas
a questão teológica. Assim como o próprio dicionário Vida aqui, ele também tem um aspecto que não é só de dicionário bíblico, ele também é, de certa maneira, um dicionário teológico. E por que eu escolhi adquirir esses dois materiais? Para mim é fundamental você ter um bom dicionário e um dicionário ilustrado para lhe dar uma visão através de imagens, mapas e figuras, seja, sei lá, vestimentas da época, de lugares da época, ilustrações através de figuras, diagramas. Então, assim, esse dicionário aqui, ele é focado na questão da ilustração, na questão de imagens. Mesmo porque ele vem com papel daquele tipo de revista e as imagens elas vêm coloridas. E isso é um grande diferencial. Então, assim, mesmo o Wycliffe, ele tendo imagens também, sendo de certa maneira ilustrado, o foco dele não é a ilustração. O que é que a gente pode entender? Esse aqui vai ter mais imagens do que o Wycliffe e ele vai ter imagens coloridas e com uma resolução muito melhor do que esse. Por quê? Porque o foco desse dicionário é a ilustração. E curiosamente, às vezes você vai ter palavras desse dicionário que não vai ter nesse. A grande decepção para mim no dicionário Wycliffe é que eu procurei algumas palavras, às vezes até que eu acharia muito comuns, muito fácil de achar, e eu não achei. Então, assim, essa grande problemática de um dicionário, você não necessariamente vai ter todas as palavras daquele que você busca, certo? Então, assim, por exemplo, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, com o dicionário de Strong, a diferença e o diferencial, por exemplo, desses outros dicionários aqui, é que ele é focado, o dicionário de Strong é focado na etimologia da palavra. Quer dizer, nem tudo se resume à etimologia. Mas quando você tem um dicionário focado na etimologia, você tem mais detalhes e curiosidades sobre a origem da palavra, sobre a formação daquela palavra e sobre os vários sentidos etimológicos daquela palavra. Então, assim, se por um lado você tem aqui esses dicionários que não é focado na etimologia e eles podem, de alguma maneira, abordar a etimologia, o dicionário de Strong, aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ele vai dar muito mais detalhes etimológicos e curiosidades etimológicas que não está aqui. Então, qual é reprisando aqui, o que é a etimologia? É a origem da palavra. A origem da palavra, ela não está necessariamente relacionada ao significado real da palavra, porque a palavra, ela varia conforme o contexto. Então, Petrus, pedra. Então você pega a palavra a transliteração e você tem um sentido etimológico de que Petros é pedra. Mas a semântica da palavra, ela é muito mais do que a raiz da palavra no original. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o próprio tradutor, ele se pega muito na etimologia e esquece que a semântica da palavra, ela às vezes pode ser muito mais abrangente do que a etimologia. E mais, a etimologia é uma coisa importante até mesmo para você ter curiosidade e você entender mais dos originais. E aqui eu tenho a enciclopédia de Champlin, eu não trouxe os outros volumes, isso aqui só é para demonstrar. E a enciclopédia é uma coisa muito mais abrangente, até mesmo porque ela é em mais volumes, né? Então, assim, você não pode comparar um material que tem 5, 6 volumes com um material, por mais que tenha aqui 2.000 páginas, por exemplo, o dicionário Wycliffe, com uma enciclopédia que às vezes tem, cada volume, se você colocar em 6, tem 800, 1.000 páginas. Então vai ser muito mais abrangente. Mesmo porque a proposta da enciclopédia é outra. Isso significa que a enciclopédia seria melhor? Não. A questão é que a enciclopédia ela tem uma particularidade, ela tem um foco, ela tem um objetivo, que às vezes você pode não encontrar mesmo nela
aquilo que se encontra no dicionário. Por exemplo, aqui vai ter ilustrações, mas ilustrações em preto e branco, mas não vai ter tantas ilustrações como tem, por exemplo, no dicionário ilustrado. Então, para mim, o fundamental, para mim, e eu indico para vocês, você ter um bom dicionário como o Wycliffe, você ter um dicionário, um bom dicionário ilustrado, como esse aqui, que é um papel especial para um material que tenha imagens, um dicionário etimológico e uma enciclopédia. Eu acho que... E, obviamente, o uso que você faz. Então, como é que você vai fazer? Você vai, dia ou outro, estar consultando uma palavra para você conhecer, mesmo que você não esteja com dúvida. É você conhecer, você tirar uma dúvida. Vou abrir aqui e fazer abrir aqui numa página aleatória para aprender uma palavra nova, para eu entender, entendeu? Então assim, mas à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai sendo instigado a pesquisar e você aprender aquelas palavras, aprender sobre um livro da Bíblia, como tem esboços aqui na enciclopédia, e você conhecer a origem etimológica, como tem aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Então pessoal, espero que tenham gostado. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Tem o nosso Pix aí se vocês quiserem contribuir, e até a próxima.